mas o que a gente quer agora é te ouvir, José. Valeu. Muito bom, Daniel. Boa tarde a todos. Vocês estão me ouvindo bem? O áudio está bom? Boa. Obrigado aí pelo convite. Como os gringos gostam de falar, né? O último, mas não menos importante, vamos então para a nossa sessão aqui falar sobre controle e governança de IAC com Terraform Cloud. Eu acompanhei a última sessão, muito do que foi falado ali, a gente vai tocar um pouco também. E vai ser interessante que eu preparei algo aqui, até de certa forma prática, onde vai dar para ver um pouco do que foi comentado aí, com as questões de guardrails. Eu acho que vai ser legal aí para o pessoal. Então vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui minha tela e ter certeza que vocês estão vendo. Tudo certo aí, né, Daniel? Tudo certo. Maravilha. Pessoal, boa tarde. Mais uma vez, obrigado para quem está assistindo essa sessão aqui ao vivo, né? Tem muita gente aqui na sala ao vivo. E também para quem depois for acompanhar isso sob demanda no YouTube. A ideia é que a gente possa compartilhar aqui um conteúdo com vocês e também ter uma sessão de perguntas e respostas, não só no Kahoot, né, que vai ser algo mais interativo. Eu também gosto muito do Kahoot, costumo usar nas sessões que eu faço com os clientes, mas também durante a sessão, aí o Daniel me ajuda ali com algumas perguntas que vierem, não vou ficar olhando o chat assim a todo momento, mas se algo aqui, vou tentar fazer algumas pausas, mas se algo acontecer ali, você me avisa, por favor, tá, Daniel? Beleza. Quando surgir alguma pergunta, como você quer que eu faça, José? Você quer só que eu separe para o fim, eu te interrompo? O que que eu faço aqui? Eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar fazer algumas pausas aqui durante, e aí você me traz aí as perguntas nas pausas que eu for fazendo, pode ser? Fechou, beleza. Maravilha. Pessoal, até não só me apresentei, né? Eu sou José Lima, eu trabalho aqui, faço parte do time de engenharia aqui da HashiCorp no Brasil, atendendo alguns clientes de Brasil e um pouco de América Latina também. A HashiCorp, já há algum tempo, ela tem operação local aqui no Brasil, não sei se todos tinham aí conhecimento, mas a gente tem um time hoje aí grande, né? Não só no Brasil, mas até fora do Brasil também atendendo os clientes aqui, usuários do Brasil. E eu queria trazer aqui um pouco para vocês, nos primeiros minutos, aproveitando a audiência aqui, que tem centenas de pessoas aqui, o que é muito legal, para trazer um pouco da visão HashiCorp, antes da gente falar especificamente de Terraform. Porque uma das surpresas que eu tive quando eu comecei a trabalhar aqui na HashiCorp foi ter aquela coisa da Gillette, né? Poxa, Gillette ou o Bombril, né? Poxa, o Terraform. Ah, você é daquela empresa lá, Terraform. E é interessante, porque, na verdade, o Terraform é apenas uma das soluções que a HashiCorp possui. E vai ser legal a gente poder só brevemente aqui trazer para vocês um pouquinho da stack HashiCorp, que vocês vão perceber que tem muita integração entre as soluções. Mas, antes disso, o que é interessante todo mundo estar ciente, né? Um pouco da visão que nós temos com relação ao desenvolvimento das soluções. Então, a gente tenta sempre olhar para esses três pilares que a gente entende aqui dos nossos usuários, dos nossos clientes, que são o time to market, então, ou seja, não só o advento de cloud, mas todo o modelo hoje de negócios que a gente tem, que muitos deles são baseados e até só existem por conta, né, do mundo que nós temos aqui disponível de ambientes de cloud, para poder trazer e automatizar a entrega das aplicações ou dos serviços, né, para o nosso cliente final, para o nosso usuário final, que esse é o grande objetivo. Segundo ponto, segurança e governança. A gente costuma tratar muito com clientes que não nasceram na nuvem, mas estão numa jornada de nuvem, e muitas vezes a gente consegue, né, traçar um paralelo do que existia do tradicional para o mundo de nuvem, mas nem sempre a gente tem esse paralelo para traçar. E segurança e governança é algo que nunca vai deixar de ser colocado ali como prioridade dentro dessa jornada. Então, a gente precisa sempre olhar para as soluções, não esquecendo desses aspectos de governança e segurança. E o terceiro, trazendo sempre um ponto de eficiência operacional. Então, ou seja, como é que eu consigo fazer o melhor uso das soluções, olhando para custo, mas também deixando, que eu costumo compartilhar com os clientes, deixando para que as equipes possam usar o tempo delas naquilo que de fato importa, naquilo que de fato é nobre. E não, por exemplo, ficar cuidando de uma plataforma, de uma ferramenta, mas sim utilizar a ferramenta, utilizar essa plataforma para atingir o objetivo final do negócio, que é o motivo da gente estar aqui, né? Afinal, se o negócio não estiver ali saudável e no azul, a gente não vai poder ser pago pelo nosso trabalho, pelo nosso serviço.
Então, a HashiCorp, para quem não conhecia ou talvez está tendo a primeira oportunidade de ouvir falar, é uma empresa que ela é considerada uma das líderes aí em automação de infraestrutura de nuvem. E quando eu falo infraestrutura, eu não só me refiro à infraestrutura básica, mas também indo para campos ali, pilares como networking, segurança e aplicação também. Então, hoje a HashiCorp ela tem 8 soluções. Todas essas soluções nascem no modelo open source. Talvez já seja uma das dúvidas, né, que surja. Fala, poxa, mas eu só conheço a HashiCorp como solução open source. Esse é o modelo de negócio que a empresa surgiu, assim como várias outras empresas, né, nos últimos 10 anos também caminharam aí por essa trilha, não só para fazer com que a evolução dos produtos fosse e acontecesse até mais rápido, mas para que, de certa forma, eles pudessem ser, de fato, também utilizados pelos clientes. E aí ter, né, uma abrangência cada vez maior dessa utilização. E, obviamente, conforme isso vai ganhando corpo e maturidade, algumas questões que não foram ali pensadas, né, e concebidas lá no início do open source, trazido, né, pelos clientes que começam a fazer esse uso mais robusto dessas ferramentas, são acrescentadas em algumas funções que aí a gente tem algumas versões com licença paga. Então, só para vocês terem uma ideia, dessas 8 soluções, hoje nós já temos 5 soluções que possuem uma versão Enterprise, onde você tem o suporte, você tem algumas funcionalidades que só existem na versão paga. E eu vou citar um pouquinho para vocês, inclusive, sobre o Terraform, que é uma delas. Mas além do Terraform, nós temos também o Consul, nós temos o Boundary, o Vault e o Nomad, que são 5 hoje dessas soluções que possuem uma respectiva versão paga. Durante a minha demonstração aqui do Terraform Cloud, eu vou tentar traçar aqui para vocês um pouquinho de coisas que, inclusive, estão disponíveis num free trial, onde você, ou melhor, até um free tier, melhor dizendo, né, para você poder usar ali o quanto você quiser, e algumas coisas que aí, de fato, só existem na versão paga. Eu vou tentar colocar isso e compartilhar com vocês. E até como número, né, não sei se vocês têm essa dimensão, mas hoje a gente tem mais de 2.400 clientes que pagam pelas licenças da HashiCorp, seja do Terraform, seja do Vault, do Consul. Então, aqui estão alguns nomes, né, para destacar alguns deles. Aqui no Brasil mesmo, nós já temos vários nomes que hoje fazem uso, né, de uma versão paga das soluções da HashiCorp. E então, para que vocês, né, tenham aí essa referência de que esse time aqui no Brasil ele está não só apoiando a adoção daqueles clientes que ainda não utilizam a solução, inclusive do open source, a gente também, né, tem mecanismos de poder apoiar os clientes que estão começando nessa jornada, mas também, obviamente, olhando para os clientes que já estão aí alguns passos adiante. E o grande objetivo disso também, né, primeiro dessa visão, é entregar isso para os nossos clientes, que é escalar, né, fazer com que a gente possa aumentar a adoção de nuvem dos clientes. Então, quando a gente olha, né, para aquele cenário tradicional, como aquela infra muitas vezes dedicada, estática, né, baseada em fluxos de ITIL, em tickets, isso de fato já não é mais a realidade atual. Eu costumo dizer que esse data center moderno ele não pode ser confundido com o data center do futuro. O data center moderno ele é o data center atual que nós temos. Na verdade, o tradicional ele já é considerado um legado. Eu já tenho visto já há algum tempo empresas, eu vivi uma experiência pessoalmente aí com isso, de um cliente que fez até uma aquisição na época, eu estava em outra, não estava ainda na HashiCorp, em outra empresa, onde o cliente adquiriu uma infraestrutura que era para um data center tradicional e no meio do caminho ele já pago por aquela infraestrutura, ele simplesmente não colocou ela em produção. Ele deixou ela lá para amortizar, porque o negócio trouxe uma diretriz falando, olha, não há qualquer esforço que vai poder ser feito em ambientes legados, ainda que já tenha sido comprado. Todo esforço vai ser em ambiente de cloud. Então, aquilo foi quase que uma gota d'água ali do que a gente, pelo menos eu, né, olhava para o mundo do legado e realmente foi uma mudança, uma virada de chave muito grande. Então, no nosso data center moderno, a gente tem hoje um ambiente, né, como foi falado aqui em muitas das sessões, altamente dinâmico, um ambiente efêmero, né, que ele sobe e ele desce várias vezes por dia, muitas vezes, onde a gente tem sempre uma preocupação de self-service, ou seja, dar cada vez mais autonomia e liberdade, né, para os desenvolvedores, para os times de SREs, enfim, para as vilas, as squads, para que, de fato, quem precisa prover uma aplicação, um serviço, um recurso, possa fazer isso com autonomia, mas dentro de governança, dentro de guardrails, né, que é uma palavrinha mágica, né, como o meu colega falou na última sessão, e que isso sempre vai continuar em evidência, em voga. E, obviamente, tudo drivado por APIs, né? Então, hoje, a API eu diria que o caminho principal de tudo que a gente faz em termos de interação entre componentes, entre serviços, infraestrutura e assim por diante.
Então, quando a gente olha para esse desafio, né, onde cada cloud provider tem a sua API respectiva, a sua gama de serviços, para muitas vezes atender o mesmo propósito, essa stack que a gente tem aqui para apresentar, onde o Terraform ele é a base dela, a gente tenta, de certa forma, endereçar isso olhando para esse contexto multi-cloud, né, ou hybrid multi-cloud também, porque muito do que a gente está falando aqui também se aplica para um ambiente tradicional e legado, para que ele não fique, né, meio que fora de todo esse contexto, de todo esse workflow único que a gente tenta trazer para os nossos clientes, de uma maneira agnóstica, inclusive. E aí, com esse desafio, né, para cada uma dessas camadas, para a camada de infraestrutura, de segurança, de networking, de aplicação, a gente tem algumas dessas soluções lá da stack que vão endereçar esses pontos para chegar num objetivo que é o desbloqueio do modelo operacional de cloud. Então, ou seja, não só empresas que estão na jornada para a nuvem, mas até as empresas que nasceram na nuvem, cada uma no seu momento, né, cada uma com o seu desafio, elas de fato se deparam com situações onde pode haver um bloqueio nessa adoção, nessa jornada, nessa aceleração do uso da nuvem. E aí é onde a gente tenta, com essas soluções, não só automatizar, mas trazer, endereçar essas questões de segurança, agilidade, automação, entre outras. Vou fazer aqui a minha primeira pausa, Daniel. Como é que está o chat ali? Deixa eu aproveitar, acho que eu consigo abrir aqui para ver se tem... Olha lá, o pessoal fazendo comentário aqui de Oracle Cloud. Olha, eu vou concordar com vocês também, e aí até uma crítica que eu faço. Eu acho que não vai caber, né, daqui a pouco nos slides aqui, a gente colocar todas as clouds, né? Então, mas eu concordo, né? A gente tem visto realmente clientes adotando Oracle Cloud, IBM Cloud. Confesso que eu só não vejo Alibaba, né? Até porque acho que não tem região deles aqui no Brasil. Mas meus colegas, por exemplo, falam muito, né? Os colegas lá de fora falam em Ásia ali que realmente tem bastante. Deixa eu ver se teve mais alguma pergunta aqui. Na verdade, foram alguns comentários. Deixa eu ver que tem o Roger aqui, ele mandou um texto um pouco grande aqui. Ele falou aqui sobre o compliance de cada empresa, né? E aí as empresas acabam não indo a fundo, né? Tantos volts a usar da HashiCorp e demais funcionalidades, né? Pois é, eu li aqui um pouco por cima a pergunta, tá, Roger? Depois eu vou pegar aqui com mais calma para talvez te responder. É interessante porque, assim, a gente percebe, né, dentro dessa adoção, que muitos clientes começam muitas vezes num cenário de single cloud e, em algum momento, eles partem para o cenário de multi-cloud. E realmente, né, quando a gente começa a ver clientes que já conhecem as soluções da HashiCorp, eles começam a ver um valor cada vez maior quando eles saem do modelo de single cloud para multi-cloud. Então, agora mesmo eu saí de uma reunião de um cliente que está nesse modelo, ele já está com esses desafios e ele está ali justamente buscando como endereçar isso, né? Outro comentário aqui legal do Caio, realmente, né, Oracle Cloud, não só Oracle Cloud, mas IBM Cloud também, tá? O IAC deles é baseado em Terraform. Então, o da IBM Cloud, se não me engano, ele chama Schematics, né? Que ele também faz uso de Terraform. De fato, eles pegaram, né, o open source do Terraform e fizeram uma versão ali, um serviço deles, onde eles suportam esse serviço, mas por detrás ali o motor que está rodando tanto no Oracle Cloud quanto a IBM Cloud é Terraform. Bem interessante isso. Então, vamos lá. Por falar em Terraform, vamos de fato entrar no assunto aqui sobre Terraform. Eu imagino que, se não todos, acho que uma grande parte do pessoal que está aqui já deve ter tido a chance aí de sujar um pouquinho a mão com Terraform, mas só para a gente criar um baseline para todo mundo, eu queria trazer aqui um pouco desses fundamentos, né, dessa estrutura do Terraform, até porque a gente tem um Kahoot aí no final, e o Kahoot ele fala um pouco de conceitos, né? Então já fica a dica aí que agora a coisa começa a ficar bem interessante aí para quem é competitivo e quer aparecer lá no pódio do Kahoot, tá? Então, pessoal, o Terraform, ele tem esse conceito, né, dentro do core dele, dos providers. Então, basicamente, a gente tem aqui um input, né, uma entrada que vem a ser o código que define a sua infraestrutura, né? Por isso que a gente tem aí a nomenclatura de infraestrutura como código, seguindo ali muitas das coisas que já existiam, né? Não só da cultura DevOps, mas dentro das metodologias ágeis também, daquilo que esse desenvolvimento traz para as aplicações e levando isso também para o mundo aí de infraestrutura. Interessante que eu citei aqui DevOps, eu lembrei de uma outra discussão. A gente tem aqui até internamente na HashiCorp alguns fóruns, né, que falam sobre a evolução do DevOps, a gente fala dos times de plataforma. Então, é legal a gente poder observar, e eu tenho visto realmente um movimento em alguns clientes sobre como que essa estruturação dos times, né, não só de DevOps, mas muito os times de SREs, os times de plataforma,
como é que cada um está realmente ali, cada vez mais se cercando ali da sua responsabilidade, mas criando esses workflows para que os times possam se comunicar entre si, porque se isso não acontecer no final do dia, tudo que a gente prega da agilidade vai deixar de ser ágil, né? Então, o próprio Terraform, ele está aí para isso, para ajudar nessa função. Então, para quem talvez não teve a chance ainda de conhecer, e brevemente, o Terraform ele vai funcionar, então, com uma estrutura que é definida em código, usando uma linguagem chamada HCL, que vem a ser o HashiCorp Configuration Language. Fica a dica, então, ó, HCL é HashiCorp Configuration Language, que basicamente é uma sintaxe ali muito parecida, né, com a leitura humana, onde a gente define os estados de determinados recursos, né? Então, diferente de algumas outras soluções que tem ali uma definição imperativa para você provisionar alguns recursos, onde você faz ali um passo a passo até você chegar àquele recurso e a maneira como você quer que ele esteja no futuro, o HCL ele tem como base, né, uma linguagem declarativa, onde você define esses estados futuros, e aí o que vai acontecer é que o core do Terraform, baseado nessa definição de infraestrutura como código, ele vai identificar quais são os targets ou quais são os providers que você necessita, né, o que você deseja provisionar esses recursos. Os providers, né, até não para confundir só cloud providers, mas os providers venham a ser qualquer vendor, né, qualquer target, vamos dizer assim, onde você tem como objetivo provisionar infraestrutura. Então, Cisco, Fortinet, Palo Alto, para citar alguns nomes aqui mais ligados ao mundo tradicional, também são considerados providers. A gente tem hoje até, inclusive, mais de 2.200 providers oficiais, alguns suportados aí pelas próprias empresas, né? Para quem já teve a chance de entrar no registry.terraform.com, percebe que aquilo é algo vivo e a todo tempo está ali sendo atualizado. E aí, a partir dessa definição de código, né, e também incluindo políticas, que eu vou falar bastante sobre políticas aqui na sequência, o core do Terraform ele vai pegar essa definição, traduzir isso através dos providers em chamadas de API, e aí, a partir dessas chamadas de API, ele vai levar isso e vai solicitar isso para o destino, por exemplo, o cloud provider ou um ambiente de infraestrutura on-prem, para que ele possa provisionar e tomar o controle, né, e ter o controle do estado desse recurso, né? Então, esse é um ponto super interessante também, que o Terraform ele vai passar a ter o controle do estado, não só para que você possa fazer atualizações em cima desse ambiente existente, lembrando aí de todo o dinamismo que a gente tem em ambientes de nuvem, mas também outro ponto interessante é decomissionar isso. A gente muitas vezes esquece, né, que grande parte dos custos de nuvem se referem a componentes órfãos, alguém que provisionou, esqueceu que ficou lá, até que alguém venha e cobre isso de você. Então, ele também é muito importante, né, olhando para essa questão de governança, para você fazer o decomissionamento de recursos. E a saída de tudo isso, né, é não só esse arquivo de estado, que eu citei agora há pouco, mas eu tenho também uma parte importante que são os audits, né? Então, ou seja, quem fez e o que foi feito, né? E aí, a partir de onde determinado time ou pessoa fez um provisionamento. Então, aqui, basicamente, é o core, né? Então, a gente tenta aqui trazer, né, uma infraestrutura cada vez mais colaborativa. A gente traz alguns mecanismos de conformidade e segurança ainda na própria versão open source, e na versão do Terraform Cloud vocês vão ver que tem muitas outras coisas bem interessantes. E um objetivo lá na frente final é deixar uma possível estrutura self-service para os nossos clientes. Então, chegando a ponto, por exemplo, de enviar um service now, ele abrindo um ticket e isso automaticamente dentro de um fluxo provisionar uma infraestrutura com todos os guardrails necessários, seja para um service now ou para qualquer outra ferramenta que você tenha dentro de uma esteira ou dentro da sua base ali de desenvolvimento para poder atingir esse objetivo. E aí, só para entender um pouquinho, né? Então, dos passos que acontecem no Terraform, a gente, para quem já está acostumado, conhece muito bem o Plan e o Apply. Então, a partir dessa definição, onde eu me baseio, seja numa escrita que eu mesmo criei, ou eu simplesmente reutilizei um código ali dentro do módulo público que nós temos, né, de registro, com vários exemplos, ou, né, como eu disse, reescrevendo o seu próprio, utilizando esse exemplo, você vai efetuar um planejamento. Desse planejamento, ele vai sair com o estado possível, né, o estado provável ali de futuro, baseado no que você definiu, e quando você executa através do apply, ele de fato vai lá e provisiona esse recurso. Então, esses são os passos comuns, simples, de quem já está acostumado a usar o open source. E aí a gente costuma ver realmente um uso cada vez mais de pessoas fazendo uso do open source. E quando a gente começa a ver essas pessoas, né, ganhando corpo e ganhando maturidade nesse uso,
esse uso deixa de ser de pessoas e passa a ser de times, e muitas vezes de times. E aí, quando a gente percebe, tem dezenas de pessoas lá usando o Terraform. E é justamente para esse cenário onde a gente tem a versão cloud do Terraform. Que, como eu falei aqui, é um serviço de nuvem gerenciado, é um SaaS, que eu vou depois colocar para vocês aqui a possibilidade do free tier, que eu recomendo, né? Então, acho que talvez a primeira dica que eu já deixo aqui, me adiantando um pouco, é para quem quiser não só começar uma jornada de Terraform, mas até para quem já está hoje em cima de uma jornada de open source, experimentem o Terraform Cloud. Tem várias coisas interessantes lá que não são cobradas e que você pode fazer uso já do próprio Terraform Cloud para você já pavimentar esse caminho mais estruturado e mais robusto, seja na sua empresa, seja na sua organização, aquilo que você faz. E aí, dentro do Terraform Cloud, a gente tem algumas questões interessantes, eu vou destacar algumas delas aqui, como, por exemplo, a gestão do arquivo de estado. Eu vou mostrar na prática para vocês, mas a gestão do arquivo de estado é super importante. O arquivo de estado ele tem ali informações sensíveis, onde não só por uma questão de segurança, mas até por uma questão de consistência da infraestrutura, se você não fizer um bom gerenciamento disso, você, de fato, não consegue implementar um IAC na prática, né? Você vai ter infraestruturas inconsistentes, e a própria questão de segurança, como eu falei. Então, esse é um dos pontos que eu destaco, que é gratuito no Terraform Cloud. Você pode colocar, fazer uso do Terraform Cloud e fazer a gestão dos seus arquivos de estado lá, ao invés de usar uma outra plataforma, outra ferramenta, colocar isso no bucket, se preocupar em versionar, encriptar e assim por diante. Assim como as operações, né? Então, ou seja, o provisionamento ele deixa de sair da minha máquina, onde eu instalei o Terraform Open Source, e ele passa a ser disponibilizado a partir do serviço de nuvem da HashiCorp. E aí eu consigo criar, inclusive, controles para que lá no meu ambiente de destino eu consiga limitar, por exemplo, aos IPs do Terraform Cloud. Então, como eu disse, alguns guardrails que já até, inclusive, fazem parte do free tier, esse é um outro exemplo, né, que é o que a gente chama do Remote Operations. Então, o disparo dessas requisições de API, eles deixam de acontecer na minha máquina e passam a acontecer a partir desse serviço de nuvem da HashiCorp, que é o Terraform Cloud. E, obviamente, existem outras funções que eu vou destacar aqui também na sequência, relacionadas a estimativas de custo, a Policy as Code, né, que a gente tem um framework próprio, que é o Sentinel, o próprio registro de módulo privado. Então, essa é uma outra coisa bem interessante, porque eu falei do registro público, né? Então, muitas vezes, os usuários, né, eles escrevem módulos que fazem referência a uma arquitetura específica, muitas vezes da sua empresa, e ali, só naquela definição de arquitetura, pode ter ali alguma, eu não vou falar uma informação sensível, mas podem ter dicas ali de como é a sua arquitetura. E quando você deixa isso no módulo público, isso está aberto para todo mundo. E no Terraform Cloud também, como parte do gratuito, você consegue ter um registro privado, onde só as pessoas da sua organização podem ter acesso a esses módulos que você coloca nesse registro privado, e ali você tem ali detalhes, vamos dizer assim, específicos da sua infraestrutura, sem deixar isso aberto para o público, ok? E além disso, né, aí agora eu vou entrar um pouquinho em questões que não fazem parte da versão gratuita do Terraform Cloud, principalmente estão aqui relacionados nessa etapa aqui entre o Plan e o Apply. Então aqui é um ponto super interessante, porque eu consigo trazer esses guardrails para antes do provisionamento ocorrer. Na sessão anterior foi falado muito sobre postura de cloud, sobre como mitigar, né, algumas vulnerabilidades que existem quando os recursos estão ali disponíveis na nuvem. Aqui é interessante porque a gente consegue trazer essas políticas antes desse provisionamento ocorrer, né? Então, eu trago uma ação proativa para que eu consiga aumentar ali a minha segurança. O Sentinel, ele é um framework de Policy as Code baseado em HCL, só que ele tem algumas funções mais avançadas e um pouco mais específicas. Então, eu consigo, baseado no resultado de um planejamento, eu criar políticas de Sentinel relacionadas à compliance ou governança. Por exemplo, eu preciso garantir com que todos os recursos tenham uma tag, para que eu possa rastrear quem que é o dono daquele recurso. Foi até comentado também na sessão anterior. Então, eu posso escrever uma política que tenha esse objetivo de governança, ou uma política com objetivo de segurança. Eu preciso garantir com que ninguém crie um security group com a porta 22, a não ser um time específico de segurança. Então, eu posso criar uma política e aplicar essa política, e nenhum desenvolvedor, nenhum time vai conseguir criar um recurso que vai ter ali um security group com a porta 22, a não ser que alguém vá lá e aprove essa política. E talvez uma terceira política relacionada a custo. Então, eu vou definir espaços de trabalho e, dependendo do custo que eu tenho estimado para aquele recurso, eu posso criar uma política que permita ou não esse provisionamento ocorrer. Então, aqui são alguns dos pontos, né, que o Sentinel pode endereçar.
E indo um pouco além disso, a gente falou desse framework do Sentinel, que existem várias, inclusive lá no próprio registro público agora, também tem políticas Sentinel disponíveis, né, para os clientes, usuários utilizarem como base. A gente também tem uma integração super interessante agora com parceiros através de Run Tasks. Então, imagina que eu não quero escrever a minha própria política em Sentinel, mas eu quero usar uma política, por exemplo, baseada em Bridge Creo, baseado em Tenable, olhando para segurança, ou, por exemplo, usando uma infracost, que vai me trazer algumas opções mais avançadas do ponto de vista de custo, ou outras ferramentas como o Snyk, entre várias ferramentas de um ecossistema que está sendo cada vez mais aumentado ao longo do tempo, de parceiros que agora, dentro dessa etapa aqui do Plan e do Apply, eles podem interagir e trazer novas questões aqui relacionadas a políticas. Se der tempo aqui, eu quero mostrar, inclusive, um exemplo de Run Tasks, tá? Pessoal, mais uma pausa aqui para a gente ir para a parte prática, a mais interessante. Deixa eu aproveitar e ver aqui as perguntas, né? Ó, alguém está falando aí, tomar um pouco de água. Com certeza, vou fazer isso agora, inclusive. E a pausa é estratégica para isso também. Recomenda algum curso para começar a aprender? O Alípio está perguntando. Eu acho que até o Daniel já respondeu aqui. Sim, esse portal, pessoal, ele acabou de ser renovado, tá? Antes, o learn.hashcore.com, ele continua com os mesmos conteúdos, mas esses conteúdos estão sendo levados agora para uma plataforma de developer. E novos conteúdos estão sendo acrescentados lá. Então, nesse link aí que o Daniel comentou, é exatamente onde a gente tem um repositório que eu recomendo fortemente, está até no meu último slide, inclusive, já tem um spoiler aí, de como você pode se aprofundar e conhecer um pouco mais de Terraform, integrações, assim por diante. Eu posso verificar que um usuário criado, provisionado pelo Terraform tem permissões demais e usar o Sentinel para ajustar, ou apenas ele critica e barra? O Sentinel, por si só, ele não vai corrigir uma definição de código, mas ele vai te apontar um problema nela, né? Ou alguma coisa fora da sua política. Então, ele vai te alertar e ele vai impedir que aquilo prossiga, mas ele não vai corrigir o código original que provisiona esse tipo de recurso. O Daniel aqui fez aí ele compartilhou mais alguns links também. O Ansible é complementar ao Terraform ou trabalham juntos? Caso não sejam complementar, qual solução da HashiCorp que faz o que o Tenable faz? Essa pergunta eu ouço talvez toda semana, pelo menos eu ouço essa pergunta. É super interessante isso. Acho que a melhor resposta, talvez porque não tem uma única resposta para isso, é que o melhor cenário é quando os dois trabalham em conjunto. Inclusive, se der tempo eu compartilho aqui com vocês, mas tem até um webinar que foi feito alguns anos atrás, em conjunto, HashiCorp e Red Hat, onde falava justamente sobre como os dois podem trabalhar melhor. Porque no final do dia, a gente tem os dois com funções principais, onde cada um ali trabalha, o Terraform no provisionamento e tomando conta do ciclo de vida dos recursos, e o Ansible principalmente focado na gestão e configuração dos recursos, mas de fato existe uma zona cinzenta entre os dois, onde o Terraform faz um pouco do Ansible e o Ansible fazendo um pouco do Terraform. Então, como eu falei há pouco, o ideal é quando você tem os dois trabalhando juntos, né? Poxa, mas eu posso ter só o Terraform fazendo parte daquilo que o Ansible faz? Pode ter, assim como você pode ter o inverso também. Mas o ideal é quando os dois estão ali complementando um ao outro. Pelo menos esse é o cenário que eu vejo ali com mais sucesso nos clientes, tá? Principalmente os clientes com uma robustez grande ali em provisionamento de infraestrutura. Legal, o Roger, acho que ele até comentou um pouco em cima disso aí que eu acabei de falar também. Maravilha, vamos lá para a parte prática, tá? Vou tentar aqui fazer no espaço de tempo sem a gente passar muito do que a gente tem combinado. E até para ganhar tempo, pessoal, eu vou fazer diferente. Eu ia mostrar um fluxo de exemplo aqui, baseado no Terraform Open Source, talvez para quem nunca tinha visto, mas só por uma questão de tempo, eu vou pular o Open Source e eu vou direto para o Terraform Cloud, tá? Só para a gente poder ganhar tempo aqui e já ir direto no nosso objetivo final. Deixa eu mudar a barrinha do Zoom aqui, só para ela não me atrapalhar, senão ela fica bem aonde eu clico. Maravilha. Essa é a console do Terraform Cloud. Então, para quem talvez nunca teve a chance de ver, você consegue acessar ele através do app.terraform.io, que inclusive eu vou até mostrar aqui para vocês
antes de eu mostrar a própria demo, eu vou mostrar aqui para vocês como vocês podem criar uma conta de demonstração lá. Tá? Então, se você vier lá em app.terraform.io, basicamente aqui você pode criar um free account. Né? Então, se você clicar aqui, ele vai te levar para essa outra telinha, onde você vai criar um username, um e-mail e um password, e você tem acesso ao Terraform Cloud dentro do Free Tier, que naquela parte de gestão de arquivos de estado, o registro privado de módulos, a própria parte que você tem do Remote Operations também, são algumas das opções que você pode fazer uso do Free Tier, sem que você precise instalar o Terraform aí na sua máquina. Né? Então, fica aí essa dica para quem quiser acessar. app.terraform.io, ok? Mas vamos lá, então, para a nossa demo. Então, essa é a console do Terraform Cloud. Tudo no Terraform Cloud, ele parte do conceito dos workspaces, que é um pouquinho diferente daquele conceito dos workspaces lá do open source. Basicamente, no open source, o workspace está lá para fazer uma separação de diretórios, né? Para você tentar segregar um pouquinho, em vez de ter arquivos de definição de código de infraestrutura, né? Muito grande, você vai separando isso em diretórios e os workspaces ajudam um pouco nisso, às vezes até pensando numa separação de ambientes. Mas aqui a gente vai um pouco além. Os workspaces no Terraform Cloud, eles segregam não só código, como eles segregam arquivos de estado, eles segregam credenciais para poder fazer o provisionamento desses recursos, né? E esses dois pontos, pessoal, eles são muito importantes quando a gente compara o open source com o cloud. Né? Eu falei de arquivo de estado, mas credencial é um ponto super importante, porque para eu provisionar um recurso no open source, eu preciso com que a credencial de acesso, a princípio, ou na maioria dos casos, ela esteja lá na máquina onde o Terraform está instalado, para que ele possa, a partir dessas credenciais, ir lá e provisionar os recursos. Existem mecanismos de você poder fazer isso usando um cofre de senhas e assim por diante, mas não é algo tão trivial, não é algo tão simples de fazer. Eu confesso que eu vejo pouco esse caso de uso quando os clientes fazem uso do open source. E aqui no cloud vocês vão perceber que é extremamente simples de você fazer isso. Inclusive depois, se você quiser integrar com o Vault, que é a outra ferramenta que nós temos que cuida da parte de gestão de segredos. Então eu quero mostrar para vocês aqui um workspace que eu uso para demonstração, que é o TFC Demo, tá? Onde nesse workspace eu tenho a única configuração aqui que eu tenho basicamente nele é dentro dessa parte aqui de variáveis, justamente com as minhas credenciais lá da AWS para eu provisionar recursos. Então, ao invés de eu ter credencial na minha máquina, num arquivo de texto, numa variável de ambiente, eu tenho as credenciais por workspace. Então, aqui já traz um ponto interessante, onde eu posso fazer com que os meus times de gestão de acesso criem credenciais específicas para cada grupo, onde cada um tem o seu respectivo workspace e possa provisionar os recursos somente baseado nas permissões que ele tem para aquela conta. Então, eu posso ter um workspace, por exemplo, por departamentos, então um workspace do time de security, de banco de dados, de networking, de computing, ou eu posso separar os workspaces por produtos, então eu tenho um produto A, ambiente de produção, produto A, ambiente de dev, produto A, ambiente de QA, ou por vilas, ou por squads. A maneira como você segrega o workspace é baseado na sua cultura, baseado no que você já tem no seu ambiente. E para cada workspace, eu posso ter essas respectivas credenciais, ok? Interessante, essas informações aqui estão encriptadas aqui dentro, e além disso, eu, ainda que seja um administrador aqui da plataforma do Terraform Cloud, como eu marquei como sensível, eu não consigo ver qual foi o valor que eu mesmo inseri lá pela primeira vez. Então, né, o meu secret aqui está dentro do serviço, encriptado, e eu mesmo só posso, a partir desse momento, deletar ele ou sobrescrever essa informação, mas a informação original eu mesmo não consigo ver. O que eu vou fazer aqui para a gente poder executar um exemplo? Eu vou pegar esse workspace aqui dentro das configurações dele e vou linkar ele com uma plataforma de VCS. Né? Eu tenho algumas plataformas aqui de VCS previamente configuradas no Terraform Cloud e eu vou mostrar um exemplo para vocês. Então, eu vou linkar esse espaço de trabalho com a minha conta lá no GitHub, mas poderia ser um Azure DevOps, Bitbucket. Esses, inclusive, eu tenho aqui pré-configurado para fazer alguns testes quando eu preciso mostrar para alguns clientes. Nesse caso, eu vou usar o GitHub, e aí eu já tenho ele previamente configurado, né, com a minha conta pessoal, e eu vou pegar lá o meu repositório de TFC Demo. Eu poderia trabalhar com brands específicos, né, se fosse o caso. Eu vou deixar o default aqui só para ficar mais simples. E a partir do momento onde eu conecto, né, e linko este workspace a um repositório,
Se nós voltarmos aqui lá na minha lista de workspace, vocês vão perceber que automaticamente ele já dispara um planning, né? Enquanto esse planning aqui ele vai ser executado, eu vou só mostrar brevemente para vocês esse código. Está lá na minha conta do GitHub. A ideia não é fazer nenhum código complexo aqui nessa demo, até por uma questão de tempo, é mostrar o fluxo para vocês. Então, esse código é tão simples quanto eu criar uma máquina virtual na AWS. E talvez o que eu queria destacar dentro desse código é esse bloco aqui de cloud, que é justamente o que faz referência para que ele use o Terraform Cloud no workspace chamado TFCDemo. Basicamente, aqui é o único detalhe aqui que vale a pena chamar atenção. O restante é tão simples quanto uma máquina T2 Nano que vai ser provisionada. E quando a gente volta lá, no Terraform, a gente já percebe aqui, ó, nos detalhes dessa execução, que o planejamento ele já foi feito. Então, se eu clicar aqui no planejamento, né, ele está me mostrando que vai ser criada uma instância, tá? Aqui eu tenho os detalhes, né, dos atributos, aqueles que vão ser conhecidos depois do provisioning e aqueles que eu defini antes, como, por exemplo, o tipo da instância, que é mandatório. Então, está aqui um T2 Nano. E aqui já tem uma coisa interessante no Terraform Cloud e aí na versão Enterprise, na versão Business, que é o Cost Estimation. Então, olha que interessante. Para este espaço de trabalho, uma vez que ele está vazio, eu não tenho nada nele, ele tem aqui uma estimativa de $4,3 para esse tipo de máquina e um delta de 4,3 caso eu tivesse algum recurso anteriormente aqui. Como eu não tenho, o delta é a mesma coisa que o custo mensal. E olha só, eu tenho uma outra etapa aqui de policy, que é uma política em Sentinel, que depois eu mostro para vocês, que essa política passou porque ela está escrita para que, se eu tiver um provisionamento acima de $20, ele me dispare e eu preciso que alguém venha e aprove esse provisionamento. Como ele foi de $4, o delta, a política seguiu adiante, inclusive a execução já foi feita. O recurso já está lá provisionado, eu tenho aqui até um output que é o IP público dessa máquina, e eu tenho o arquivo de estado que foi criado para essa execução. E esse arquivo de estado, como eu falei para vocês, se a gente observar aqui, eu tenho informações sensíveis aqui dentro. Então, eu tenho informações como a RN. Se a gente descer um pouco mais aqui, eu vou ver que eu tenho os IPs internos, inclusive DNS interno, que foi utilizado para esse recurso. Ou seja, quando eu faço uso do open source, se eu não cuidar desse arquivo, eu tenho uma brecha que pode ser utilizada por alguém poder acessar o meu ambiente ou ter mais detalhes do meu ambiente. E aqui a gente tem essa informação segura dentro desse serviço, isso também é encriptado dentro do serviço do Terraform Cloud, e eu também consigo fazer comparações de alteração do arquivo de estado, caso eu tivesse aqui um arquivo de estado exatamente anterior a esse. Como ele estava vazio, ele não está fazendo aqui nenhuma comparação, ok? Aproveitando que eu estou falando em arquivo de estado, deixa eu mostrar um recurso super bacana que foi disponibilizado há pouco tempo, que é o Drift Detection. Porque o que pode acontecer agora? Imagina que eu tenho lá o meu recurso provisionado, o TFCDemo. Se eu vier aqui na minha console lá da AWS, provavelmente vai aparecer aqui o meu recurso provisionado, deve estar inclusive subindo, ó, T2 Nano, demo TFC, está inicializando. Mas vamos supor que alguém venha aqui e altere esse recurso na mão, não via IAC. O cara veio aqui, selecionou, né, o recurso e foi lá e deixou adicionar uma interface de rede por aqui. E aí ele vem lá, por exemplo, em networking, e ele vai lá e adiciona alguma coisa dentro dessa máquina, tá? Hoje, isso, para que você possa identificar esse tipo de ação, você precisaria fazer um procedimento manual para você tentar validar se o arquivo de estado corresponde, de fato, ao que está provisionado lá no Cloud Provider. E a gente tem agora disponibilizado o Drift Detection. Então, se você ver aqui no Workspace in Health, tem uma parte aqui de Drift, que a cada 24 horas ele compara o arquivo de estado com o recurso de fato provisionado. Se ele identificar uma diferença, né, significando que alguém foi lá e mexeu naquele recurso de maneira indevida, ou que não foi via IAC, ele vai te alertar e falar o que você quer fazer com essa diferença. Você quer desfazer o que foi feito lá no Cloud Provider e manter o original, ou você quer simplesmente atualizar o arquivo de estado para ele refletir o que alguém fez lá, de fato, no Cloud Provider. Então, isso aqui é um mecanismo muito pedido pelos clientes e que hoje está disponível na versão do Terraform Cloud Business, né, ou Enterprise. O que eu quero mostrar para vocês? Deixa eu mostrar aqui uma política, de fato, sendo trigada. Então, eu vou vir aqui lá no GitHub, e poderia fazer via CLI, via GitOps, né, tradicional, mas vou fazer direto aqui no browser. Vamos supor que eu troquei esse código aqui de uma máquina Nano para uma máquina Medium, tá? E vou comentar aqui esse código, mas poderia fazer ali um pull request para que depois fosse feito um merge, mas basicamente eu estou comitando aqui direto no meu branch principal, tá?
Quando eu faço qualquer alteração lá no meu VCS, ele automaticamente vai disparar aqui uma execução no Terraform Cloud. Tanto que eu não cliquei em nada, vocês viram que meu mouse não mexeu, e ele já acabou de gerar uma nova execução. Enquanto ele gera essa execução, eu quero mostrar para vocês a política que a gente criou com relação a custo. Tá? Então, eu tenho aqui uma política criada, que é uma política baseada em Sentinel. Inclusive, eu já aproveito para fazer o comentário que desde a semana retrasada, a gente tem como beta agora também, inclusive, o uso do OPA, do Open Policy Agent. Então, se você tiver política em OPA, você também pode utilizar isso no Terraform Cloud, além do Sentinel, né, que é o framework da própria HashiCorp. E aqui está a minha política de custo. Né? Então, é uma sintaxe baseada em HCL, onde, se eu tiver um custo acima de $20, ela vai trigar. E essa política ela pode ser trigada, né, ou ela pode ser manipulada de 3 formas. Soft mandatory, que caso ela venha ocorrer, ela pode ser passível de alguém aprovar. Ela pode ser só um advisory, onde ele só avisa e o fluxo segue adiante, sem necessidade de aprovação. Ou ela pode ser um hard mandatory, onde alguém, né, ou melhor, onde ninguém pode aprovar. Simplesmente, se isso acontecer e eu marcar ela como um hard mandatory, não tem choro, não tem conversa. A única forma de seguir com esse provisionamento é corrigindo o que você fez no código ou alguém reescrevendo a política. Tá? Então, basicamente, essa é a política de custo que a gente tem aqui. Se eu voltar lá no meu workspace, vocês já perceberam que deu aqui um aviso de policy override. Então, se eu clicar nesse fluxo, a gente vai perceber que ele vai me mostrar aqui, né, que eu fiz um planejamento, esse planejamento vai ter uma alteração, né, basicamente a máquina nano, que agora vira uma máquina medium. A minha estimativa de custo ela é de $35 para essa máquina, que comparado com os 4 anteriores vai dar um delta de 30,2, e a minha política falhou porque passou de $20 o delta e aqui está dando 30. Então, eu preciso que alguém venha aqui e aprove, tanto que o apply está pendente, diferente lá do que foi feito, que seguiu ele sozinho, automático. Aqui eu preciso que alguém venha e aprove ou descarte essa execução. Eu vou aprovar, o Daniel ele é responsável também pela FinOps, né, do nosso evento, então o próprio Daniel aqui está aprovando, e aí esse fluxo vai seguir adiante dessa forma. Tá? Então, isso aqui, pessoal, é um controle, é um mecanismo super interessante, né, para você fazer não só um controle de custo, como eu falei, e aí só para poder seguir adiante, eu vou mostrar um outro exemplo de política aqui para vocês, tá? Que é uma política de segurança. Tá? Então, se eu vier aqui em Policies, eu tenho aqui uma política de security, né, que é justamente o que eu tinha comentado lá, que ela não permite, por exemplo, 0.0.0.0 na porta 22 em recursos de AWS. Tá? Vocês percebem que aqui já é uma política um pouquinho mais extensa, porque ela precisa observar outros parâmetros, né? Mas também aqui está uma política que vai fazer isso baseado em Sentinel. E aí eu não estou vendo o chat ainda, mas eu já vou talvez tentar trazer uma pergunta. Onde eu encontro essas políticas? Onde eu tenho exemplos? registry.terraform.io. Assim como lá a gente tem os módulos e os providers, inclusive, olha só que interessante, eu sempre me surpreendo. Até ontem não tinha essa barrinha de run tasks, tá? Isso foi de ontem para hoje, que é muito legal. A gente tem aqui as policies, tá? Ó. Então, se eu vier em policies aqui, ó, já existem hoje aqui pelo menos 11 policies disponíveis, inclusive essa que eu mostrei para vocês está aqui, ó. Eu tenho ela documentada, eu tenho aqui a explicação do que é feito. Se eu vier aqui, por exemplo, e pegar o código, ó, esse código que eu estou utilizando, ele está aqui. Basicamente, foi essa a referência que eu usei, e eu posso, a partir disso, escrever as minhas próprias políticas e trabalhar da maneira que eu quiser. Ou então, só para a gente concluir, voltando lá no meu ambiente, eu posso vir aqui nesse workspace e acrescentar um run tasks, que eu vou fazer até um exemplo aqui, espero que dê tempo. Eu vou pegar um outro ambiente aqui que provisiona um pouco mais de recursos, que é esse cara aqui, que está linkado a um outro repositório que eu tenho, e eu vou fazer aqui, ao invés de usar uma política Sentinel, eu vou linkar ele com o run tasks. Lembra daqueles parceiros que a gente falou há pouco? Então, se eu vier nesse workspace aqui, que agora é um outro, né? Não é mais o TFC Demo, é o HashiCorp Dev, e eu vier aqui em Run Tasks, eu tenho previamente aqui configurado, né, para que ele possa falar via API com alguns parceiros, eu tenho aqui Bridge Crew e Tenable. Tá? Eu vou, por exemplo, acrescentar aqui Bridge Crew. Eu vou apresentar ele como um post plan, vou deixar ele como advisory só para ele me alertar. E a partir desse momento, ao invés de eu usar uma política Sentinel, eu estou usando aqui uma política de Run Tasks. E se eu voltar lá naquele workspace e eu disparar uma execução, vou fazer uma execução aqui direto pela console, vocês vão perceber que ele vai executar também esse mesmo fluxo,
mas aqui a gente tem uma outra etapa aqui de post-planning pendente, tá? Onde ele vai levar essa informação lá para a Bridge Crew e a Bridge Crew vai fazer aquela análise de política padrão que ela tem ou alguma política específica antes de ele me trazer uma informação aqui com relação a alguma brecha, alguma coisa que eu esteja fazendo nesse código. Enquanto ele está fazendo isso, pessoal, deixa eu dar uma pausa aqui, porque eu estou vendo que o horário está correndo, estou vendo algumas perguntas e vou tentar responder elas aqui brevemente antes da gente ir para o Kahoot, tá? Vamos lá, onde eu parei aqui, ó. O link que você mencionou para testar mais o Terraform. Na verdade, acho que é do Learn, tá? O Roger perguntou. Muitos dos repositórios que a gente tem de teste estão lá no learn.hashcorp.com. Deixa eu ver o que mais aqui. Previsão de custo. Isso não está disponível na Free Tier, tá? Eu estou vendo aqui essa pergunta. Essa estimativa de custo, ela só está ali no Terraform Business. Deixa eu ver aqui alguma outra pergunta. Estou vendo alguns comentários. Deixa eu ver se eu consigo ver aqui. Sobre o Drift Detection, né? Se ele só pode ser a cada 24 horas, né? Sim, por enquanto, ele só acontece a cada 24 horas. A gente não tem ainda a possibilidade de diminuir esse tempo. Provavelmente isso vai acontecer em breve. O Sentinel só pode ser utilizado no Terraform Cloud? Sim, só pode ser utilizado no Terraform Cloud. Deixa eu ver aqui mais aqui. Mais uma pergunta do Learning aqui. Basicamente lá tem bastante coisa. Alguém está falando aqui do LinkedIn, no final eu vou compartilhar, inclusive. Mas só para aqui trazer para vocês, pessoal. Então, ó, essa execução, como vocês estão vendo, ela, né, me alertou aqui. Dentro do post-plan, eu tenho aqui a questão do Bridge Crew. E se o meu login ainda estiver autenticado, ele deve me levar lá para a console do Bridge Crew, para a análise que foi feita em cima desse provisionamento aqui que eu fiz agora, com todos os apontamentos, né, possivelmente ali algumas recomendações, de uma maneira extremamente simples. Vocês perceberam aqui que eu não precisei ficar codificando muita coisa para poder linkar essa execução com, por exemplo, o Bridge Crew. Então aqui, ó, dentro dessa execução que é diferente, né, daquele código, aqui eu tenho Security Group, eu tenho outras coisas aqui nesse código, vocês vão perceber que ele traz vários apontamentos, né? Por exemplo, um deles aqui, ó, ele está me falando, ó, você está criando um recurso ali onde o disco não está encriptado, né? E aí, para quem talvez já conhece o Bridge Crew, ele não só aponta, como ele traz aqui possíveis remediações, né? Então, ele explica o que é um cara de severidade alta, e se você clicar nos guidelines, ele vai te levar para um documento da Bridge Crew, onde, por exemplo, ele explica o que é esse apontamento e como você pode corrigir, seja na própria console, que não é o ideal, seja via linha de comando, ou, mais interessante, fazer isso direto no código via Terraform. Tá? Então, é um recurso super bacana, que eu acho que quando a gente pensa em segurança, principalmente, né, os guardrails, ele traz muito valor ali para os clientes. Tá? E nesse espaço de trabalho, né, nesse workspace, não só essa política de run tasks, eu também tenho aquela política de Sentinel, né, que eu mesmo criei, e ela também trigou aqui, porque eu tenho nesse repositório recurso sendo criado que vai utilizar a porta 22 a partir do 0.0.0. Então, aqui a política falhou 2 vezes nesse caso. Apesar que aqui foi só um advisory, e aqui embaixo ele foi um soft mandatory, né? Então, o soft mandatory, alguém tem que ver aqui aprovar. Eu não vou aprovar isso, porque eu não quero correr nenhum risco de segurança. Então, vai ser discarded. Ninguém vai ficar criando recurso com porta 22 a partir do 0.0.0. Pessoal, acho que é isso. Eu até teria outras coisas para mostrar para vocês, mas por uma questão de tempo e para a gente não passar muito aqui do que a gente tem combinado, sei que vocês estão aí há bastante tempo aí online, né? Essas são as principais coisas que eu queria mostrar para vocês. Então, acho que a mensagem final, só para a gente voltar ali um pouquinho para o PPT, basicamente, né, a gente tem aqui um cenário, né, onde dentro da jornada de adoção dos clientes, conforme eles começam a fazer cada vez mais construção, uso colaborativo, procurando trazer uma padronização e uma inovação para esse ambiente, o Terraform Cloud ele pode ajudar muito vocês, né? Inclusive para quem pode começar a partir do free tier, dentro dessa construção aqui, ele já auxilia bastante também. A gente tem vários casos de clientes, talvez um dos mais conhecidos no Brasil, da Cielo, onde o que eu queria destacar aqui, que é o provisionamento, ele saiu de 30 dias para 15 minutos, provisionamento de infraestrutura, que traz uma agilidade gigante para o negócio.
Eu já compartilhei com vocês ali, o Daniel também, né? Então, Learn, eu recomendo muito para quem tiver curiosidade e quiser se aprofundar no learn.hashcore.com, não só de Terraform, mas vocês estão vendo aqui que tem todas as soluções que vocês podem conhecer com tutoriais, fazer uso de sandbox até para testar algumas coisas. E aí, para terminar, antes de ir para o Kahoot, teve até essa pergunta ali no chat, eu vou deixar aqui o QR Code do meu LinkedIn. Se alguém tiver alguma dúvida que a gente não pôde responder aqui durante a sessão, ou para quem estiver vendo essa gravação, por favor, me conecte lá no LinkedIn, pode mandar uma mensagem, ou me manda um e-mail que vocês estão vendo aí na tela também. A gente pode tentar esclarecer a dúvida, ou se quiser conhecer com mais detalhes alguma dessas funções, eu estou aqui à disposição e o time da HashiCorp também. Daniel, devolvo para você ali, para você pilotar o nosso Kahoot. Sensacional, José. Pô, muito obrigado. Eu acho que eu vou pedir para a galera aí deixar no chat aí o que vocês acharam da apresentação, né? Porque é a primeira vez, pelo menos em português, que eu assisto uma apresentação tão completa do Terraform em cloud e foi demais. Só elogios. Muito bom. O Que legal. pessoal aí fala por eles também aí, ó. Terraform é vida, sensacional, top. Ele fala, teve mais cedo aqui, o Antônio falou, venha em outras oportunidades para falar mais das ferramentas da HashiCorp. Aí, Com certeza. acho que eu já vou cobrar online aqui, o Richard que está assistindo a gente e o José para eles virem mais vezes. A porta está aberta. Vocês são muito bem-vindos. Vamos para o Kahoot, José? Vamos lá. Bora, vou compartilhar aqui a minha tela com vocês. Ele preparou para nós algumas perguntas. Eu espero, como sempre, que ele tenha pego pesado, fica mais divertido. No finalzinho tem um pouquinho de surpresa. Boa, muito bom. Então vamos ver como é que a galera está aqui. Deixa eu compartilhar minha tela. Espera aí. Carregando. Pronto. Deixa eu pegar o... Eu não sei por quê, pessoal. Às vezes eu não consigo copiar o link do Kahoot. Simplesmente isso. Vem só o código. Então tá aí o código e eu vou compartilhar a tela agora. Pronto. Kahoot do José Lima, Terraform, PIN 128, 1814. Entrem no Kahoot agora. O Daniel, você não falou qual que é o prêmio ali, só para saber se eu posso participar também ou não. Não pode participar, infelizmente. Tá bom, vai, tá bom. Pode, aí... Mas foi... Mas é legal, enquanto o pessoal conecta aí, eu sou fã do Kahoot, eu uso muito ele quando eu faço, principalmente apresentação, né, para um público grande, cria ali uma interação bem bacana. Ó, enquanto você palestrava, você falou do prêmio agora, né? Mas enquanto você palestrava, o fanático aqui, que sou eu, por gadgets de tecnologia, eu já estava aqui no store.hashcorp.com, vendo aqui os bonés da HashiCorp de beisebol, inclusive são lindos demais. Ó, aproveita que o Richard está aqui, ó, já pode fazer o pedido para ele aí, ó. eu vou pedir para ele algum cupom de desconto. Eu vou postar isso aqui no meu LinkedIn. Meu LinkedIn não. Vou postar isso daqui no meu Instagram mais tarde, porque a gente tem um grupo lá, da galera que me segue no Instagram, de fazer compra juntos, né? E eu vou colocar aqui do store do HashiCorp. Normalmente, alguns stores não enviam para o Brasil. Aí, o que eu faço? Eu envio para o endereço que eu tenho lá nos Estados Unidos e faço a remessa para cá. E aí chega tudo bonitinho e eu envio aí para os amigos. Quem tiver afim, depois me chama lá no Instagram, a gente faz junto. Eu sempre faço isso, né? Porque é difícil trazer as coisas lá de fora para cá, então eu dou essa... A gente faz uma compra coletiva. Boa. Kahoot, 51 pessoas, caramba, bastante. Vou colocar aqui 1 minuto para vocês se cadastrarem no Kahoot.
Logo na sequência, depois que terminar o Kahoot, eu tenho alguns anúncios para fazer para vocês, dos nossos próximos eventos e acesso às redes aqui do DevOps Heroes, para vocês nos acompanharem no Discord, no Telegram e estarem ligados aí a tudo que está acontecendo, tá? Eu já vou deixar aqui para vocês o link. Depois do jogo, aí vocês acessam. E fiquem conectados aí conosco. Enquanto o pessoal conecta aí, eu vou só dar uma dica só, porque tem uma pergunta lá, talvez no final, que essa daí, provavelmente só quem já usou o Terraform ali vai conseguir responder, tá? Então, já fica a dica ali, ó. E tem a ver em como os providers funcionam, viu? Né? Então, não vou falar muito mais para não dar spoiler ali, mas quem já mexeu com o Terraform talvez vai ter a chance ali de disparar no final. Sempre tem um pouco de pegadinha, né, Daniel? Você está no mudo ali, ó. É isso aí, ó. Terraform é uma solução que pode ser utilizada somente para provisionamento de infraestrutura em nuvem. Será? Aí, ó. É isso aí, ó. É falso. Na verdade, ele pode ser utilizado também para o on-prem, não é somente para a nuvem. Beleza. Muito bem. Galera. Opa, peraí. É isso mesmo? Eu coloquei errado. Peraí, a gente falhou aqui. A resposta tá errada. Peraí. Vamos corrigir Ah, é agora. verdade, hein? É. O correto é o falso. Peraí, ó, deixa eu refazer o código aqui e fazer um rebuild. Peraí. A Lívia tá aqui. Ainda bem que é a primeira. Ainda bem que é a primeira. Peraí. Peraí, que a Lívia tá corrigindo para nós. Assim que ela dá um play lá, a gente. O pessoal ficou bravo aqui, ó. O pessoal falou, pô, eu tinha acertado. Cara, acertei, é isso aí. Meu, mas vocês que acertaram agora, os que erraram têm de acertar. Boa. E os que acertaram têm a chance de responder mais rápido. Então, vamos ver como é que vai ser. A Lívia já está corrigindo aqui, pegou rápido. Vou chamar o TSE aqui para auditar, viu, esse Kahoot aí. Antônio, foi a primeira. A Lívia está aqui do meu lado. A primeira pergunta é verdadeira. Já vai. Na verdade, a resposta dela é falso, né? A resposta é falsa, isso. A resposta certa é falso. Boa. O pessoal está falando aqui, ó. O TSE diz que é verdadeiro. E agora, hein? Beleza, a gente já está corrigindo aqui. Ela já vai fazer o deploy para nós. O pessoal está falando dos botões aqui. Os botões é aleatório, né? O Kahoot ele coloca aleatório os botões, geralmente. Exatamente. E aí eu vou fazer. Agora eu já vou avisar a galera do seguinte. Vou pedir aqui no Kahoot, na hora que eu dou start, eu já vou pedir para ele mudar a ordem das perguntas. Boa. Fiquem espertos. Caiu o Kahoot. Derrubou. Deu tilt. Eu tô vendo uns comentários do chat aqui que eu não vou nem falar, eu só vou dar risada aqui, porque tá demais. Travou, galera. A gente parou o Kahoot. A gente vai recomeçar. Já posso ir, né, Lívia? Você vai... A Lívia... Você quer terminar de conferir as outras?
Falta muito? Deixa eu ver. Tá na última? Ela já tá na última. Agora eu vou ter que passar um Dast, um Sast, vou ter que passar. Eu vou ter que passar. Vou ter que mandar bloquear, vou ter que fazer tudo agora. Verdadeiro ou falso, não sei. Então a gente vai seguir com essa daí. Segue. Deixa eu ir lá ler. Peraí, ela tem uma outra verdadeira ou falsa que eu vou ler. Peraí. Tá. Tá certo. Pecado, hein? Era só a primeira. Estou de volta. Eu estou até conferindo aqui também se eu passei direitinho. Bora, vamos em frente. Recomeçando o Kahoot, espera aí que eu vou iniciar. Deixa eu ver. Salvou, né, Lívia? Então, beleza. Deixa eu só entrar aqui, dar um reload na minha tela. Aí, com emoção é sempre mais legal. Peguei. Show. Reiniciando. Pronto. Saiam da sessão do Kahoot que vocês estão. Vai mudar o PIN. Ô, Daniel, deixa eu aproveitar aqui, ó, já que a gente está falando de teste unitário aqui, ó, eu estou abrindo aqui, ó, e na pergunta 4 aqui, que acho que é o verdadeiro e falso, né? É. Também. Sem falar a pergunta, né, qual que é aqui, eu acho que está invertido, viu? Eu acabei de ver aqui, ó, fazendo um check aqui, ó. Porque o que eu te mandei em vermelho é a resposta correta, certo? Não, vermelho é o errado. Vermelho é o errado. Ah, tá, beleza. Vermelho é o errado. Então tá essa bom. Essa daí tá certa. Essa tá certo, tá certo. Então tá bom. Beleza. Boa. Essa foi a que eu fui ver agora. Então tá certo. Eu ia ficar com vergonha agora, pô, meu conhecimento Terraform aqui, ó. Então tá certo. Legal. Vou compartilhar a tela. Deixa eu pegar o PIN aqui de novo. Espera aí. PIN do Kahoot. Ok. Mudou o PIN, galera. Saiam e entre de novo. Vamos lá. Compartilhando a minha tela. Vou pegar aqui. Já colocaram meu boné na loteria aí? Já é isso? Já. Enquanto não vem lá o da HashiCorp dos Estados Unidos, eu sei o que vai ser aí sorteado. Espera aí que eu vou fazer um negócio. Então, enquanto todo mundo entra, vou fazer uma coisa. Ô, Pan, me faz uma gentileza. Tem um desse daqui ali em cima. Pega ele para mim. Sabe onde tá? Vou mostrar para vocês, então. Já que a galera quer um boné, vou deixar mais emocionante essa brincadeira. Vou dar mais um tempo aí para quem perdeu. Vai ficar divertido, hein? É. Aqui, ó. Enquanto vocês olham minha câmera, aqui, ó. Ó, tá na embalagem, olha. Ixi, sensacional, ó. Estão vendo aí, ó? Os caras estão pequenos, até meu Lego, mano. Que loucura. Aqui, ó. O boné da Suzy, ó. Então eu vou colocar o primeiro colocado. O primeiro colocado tá o boné aqui, ó. Vocês pediram e tá feito. Problema resolvido. Tá aqui, ó. O boné da Nike, da Suzy, zerado, sem uso, para o primeiro colocado. Pronto. Aonde eu compro? Store da Suzy, nos Estados Unidos. Infelizmente, eles não mandam para o Brasil.
Mas se vocês estiverem afim de fazer alguma compra coletiva, eu estou sempre fazendo de lá. Eu posso trocar uma ideia com vocês aí no Instagram. Firmeza? Acabou, temos 55 pessoas. Vamos em frente? Vamos em frente. Aí não tem mais nenhuma pipoca na tela aqui. Vamos em frente. Kahoot da Hashcorp. Desculpem a falha no engano ali, viu? Pronto. E não embaralhei as perguntas. Já era. O mais rápido vai ganhar aí essa primeira resposta. Atenção. Vixe. Eu duvido alguém responder essa errado. Eu aposto, vai. Se alguém não responder... Se alguém não responder, vai como errada a resposta. Aí, ó. 2 não responderam. Falso. Muito bem. É isso aí, porque o Terraform também pode provisionar infraestrutura em on-premise, On-prem. fora da cloud, assim por diante, né? O VMware, principalmente. Exato. OpenStack. Muito bom. Segunda pergunta. Fanny Egret, Yellow Wolf, Aquatic Rain. E aí, Fanny, você acha que você vai levar o boné da Suzy? Vamos ver. Eu falei 3 vezes, hein? Falou. O que significa a sigla HCL? Hospital das Clínicas? Não, não é. Aí, ó, HashiCorp Configuration Language. Muito bom. A galera acertou, já deu uma virada. O Fanny Egret, que é o boné da Suzy, ele está em segundo, mas o Amazon Elefante subiu com tudo. Vamos ver. Terceira pergunta. Terraform comunica-se com os providers por meio de sinal de fumaça. Vai na fé que vocês vão acertar. Adoro Kahoot, muito engraçado. Você não tem noção como eu me divirto, José. Eu também. Tô me segurando aqui para não participar. Muito bom. Aí, ó, o Terraform comunica-se com os providers por meio de APIs. Isso aí. Ele Sensacional. traduz as escritas em código em chamadas de APIs. Ótimo. A galera tá ligada. Deu uma virada ao Fanny Egret, quer o boné da Suzy de qualquer jeito, ele está determinado em vencer. Já é a terceira que ele está ali. Vamos em frente. Quarta pergunta. Verdadeira ou falsa? Essa daí a gente também falou algumas vezes. O arquivo de estado, o state file do Terraform armazena informações sensíveis. Eu até abri um exemplo lá, né, do Terraform Cloud, mostrei algumas coisas lá dentro para vocês. Sim, armazena informações sensíveis, né? Tem muita coisa sensível lá. Tudo, né? É o Sim, estado. tem os Né? IPs internos, o estado, o registro único do recurso. Então, muita coisa. Não pode perder esse arquivo. Aliás, tem que proteger muito bem esse arquivo, né? Com certeza. Aí, caramba. A última é agora que eu quero ver. Essa daí é para quem está usando o Terraform no dia a dia, hein? E eu vou falar uma coisa para você. O Fanny Egret, o Yellow Yorix ali e o Glad Emu, eles estão realmente determinados em ganhar, porque já é a terceira. Os caras estão indo muito pesado ali. Vamos ver. Última pergunta, eu vou ficar até quietinho. E essa pergunta é baseada no open source, hein? Para quem já está usando open source. Como a maioria aí já respondeu, bem, vamos esperar o resultado. Aê! Boa! Agora
Da verdade. O pessoal tá Ah, fera em Terraform. muito bom, muito bom. É lá que fica, né? No ponto Terraform, um diretório dentro, onde quando dá Terraform init, ele cria esse diretório. Exato. Mas tudo lá dentro, é isso aí. Aí, ó, o Lucas já tá perguntando se vai mandar. É, foi o Lucas, não acredito. Não acredito. Pô, Lucas, não dá, velho. Yellow Oryx, quem é você? Deixa, manda aí. Quem que é? O Fabulous Spirit. O segundo lugar caiu. Fanny Egret. Ali. É o Lucas, mano. Não acredito, mano. Esse cara, o José, maluco aí, mano. Eu acho que ele é o dono do Kahoot. Ganhou Ele, todas? ele, nossa, eu acho que, sei lá, a 8ª edição que o cara cai aqui no pódio do Kahoot. Não é possível, não é possível, mano. Ó, o Daniel, eu vou fazer uma brincadeira aqui, ó. Até vou jogar um sinal de fumaça depois que eu fizer aqui, até porque eu sei que você vai encerrar. Mas, ó, provavelmente, ó, vai saber, ele deve ser amigo do Alexandre de Moraes aí, hein? Acho que, será que não? Ah, É amigo do Alexandre de Moraes aí, pô. Tá conseguindo ganhar todas ali. Ó, já joguei, agora eu vou só soltar o sinal de fumaça aqui, ó, e vou embora. vai sobrar bronca só para mim agora. Muito Não, bom, cara. brincadeira à parte aí. Obrigado pelo convite aí em nome da HashCorp. Conta com a gente para a gente vir falar de outros temas ali. Muito bacana poder interagir e aprender também com o pessoal. E estamos à disposição de vocês. Pô, sensacional. É a gente que agradece. Muito obrigado. Meus agradecimentos aí para o Richard, que fez essa conexão entre você e nós aqui, para você vir e dar do seu tempo. Eu sei que é valioso. Só tenho agradecimentos aí. Valeu mesmo, Richard. Estou vendo aí com a câmera aberta. Valeu. Depois a gente conversa bastante.